O maior cobrador de falta da história, um dos maiores artilheiros do Corinthians em todos os tempos. Um meia que fazia gols, dava assistências e conquistava títulos. Protagonista, polêmico, inventivo, provocador, carismático. Marcelinho Carioca foi o grande craque de uma era de ouro no Timão, conquistando o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo com a camisa alvinegra. Mesmo tendo pouquíssimas chances na seleção brasileira, foi um dos jogadores mais marcantes da década de 90. E de quebra levou o Corinthians para um outro patamar. No vídeo de hoje, o Futebol Sem Clique debate: será que Marcelinho Carioca é o maior ídolo da história do Corinthians? Marcelo Pereira Sursim começou sua carreira no Flamengo, na inesquecível geração que conquistou a Copa São Paulo de 90, junto com jogadores como Djalminha, Paulo Nunes e Júnior Baiano. Baixinho e franzino, virou Marcelinho e foi promovido aos profissionais do rubro-negro. Apesar do talento e da habilidade para bater na bola, o meia teve pouco espaço e ficou com fama de marrento. Foi campeão carioca, da Copa do Brasil e brasileiro, mas sem o protagonismo que esperava. Em 94, Marcelinho foi procurado pelo Corinthians e concretizou a negociação que mudou a história do Timão. No Corinthians, a adaptação foi rápida. Como o time já tinha um Marcelinho, o meia vindo do Rio de Janeiro ganhou sua alcunha famosa, Marcelinho Carioca. O meia ganhou a camisa 7, que ficou eternizada no coração do torcedor corintiano. Em uma época em que via os rivais brilharem, com o São Paulo conquistando o mundo 2 vezes e o Palmeiras montando verdadeiras seleções com a Parmalat, a fiel torcida vivia uma carência de ídolos. E Marcelinho aproveitou esse vácuo para brilhar com a camisa alvinegra. Além do talento, o meia entendeu o que era o Corinthians e encarnou o verdadeiro espírito corintiano, como eles gostam de dizer, maloqueiro e sofredor. Vibrava, brigava, dava carrinho na lateral e jogava para a torcida, que não demorou para amá-lo. Assim como amava ver aquela tradicional comemoração, com os braços girando e chamando a câmera da TV. Depois de perder a final do Brasileirão de 94 para o rival Palmeiras, Marcelinho conquistou seu primeiro título pelo Corinthians no Paulista de 95, justamente contra o rival Palmeiras. A conquista foi ainda mais especial para o camisa 7, que fez gol nos 2 jogos da decisão, com direito a um golaço de falta na volta. Ali, Marcelinho virou o pé de anjo e garantiu um lugar como um verdadeiro ídolo da fiel torcida. Ainda em 95, o meia foi decisivo para o título da Copa do Brasil, novamente com gols nos 2 jogos da decisão contra o Grêmio, coroando um ano inesquecível para os corintianos. No ano seguinte, diante do Santos na Vila Belmiro, Marcelinho fez o gol mais bonito de sua carreira. E não só de sua carreira, um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro. Tanto que o meia recebeu uma placa de ninguém menos que Pelé. O ápice de Marcelinho no Corinthians aconteceu em sua segunda passagem. Mas antes de relembrar aquele timaço bicampeão brasileiro, já deixa o like e se inscreve no Futebol Sem Clique. Isso ajuda demais o canal a crescer. Em 98, Marcelinho voltou do Valência da Espanha para ser peça fundamental de um dos melhores meio de campo formados por um time brasileiro na história, composto por Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Aquele time, comandado primeiro por Luxemburgo e depois por Oswaldo de Oliveira, conquistou o bicampeonato brasileiro em 98 e 99 e o Mundial de Clubes de 2000, além dos paulistas de 99 e 2001. Mas nem tudo foram flores na passagem de Marcelinho pelo Timão. O meia se envolveu em muitas confusões, especialmente com Lucha, e mais de uma vez esteve afastado da equipe. Eu sei que você consegue ouvir o áudio dessa imagem. Também ficou famoso por um clima tenso, digamos assim, entre ele e Rincon. Fazia parte dos atletas de Cristo, mas tinha algumas atitudes controversas. Em campo, ficou marcado por perder um pênalti decisivo na semifinal da Libertadores de 2000, diante do rival Palmeiras, em uma das derrotas mais dolorosas para a fiel torcida. Ainda assim, Marcelinho está na lista de maiores jogadores da história do Corinthians. Foram 433 jogos com a camisa alvinegra e 206 gols marcados, números que o colocam como o 5º maior artilheiro da história do clube. O Pé de Anjo ainda foi eleito 3 vezes o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro, sendo o melhor do torneio em 99, e é o jogador com mais assistências na história do Corinthians, com 185 passes para gol. Para muitos, Marcelinho é o maior ídolo da história do Corinthians, sempre figurando em lista que contam com jogadores como Rivelino, Sócrates, Neto e, mais recentemente, o goleiro Cássio. Se é o maior, difícil dizer, mas uma coisa é fato: Marcelinho ajudou a construir a rica história do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Marcelinho Carioca só sabia bater falta? É claro que não. Ele era um ótimo meia que aliava técnica, velocidade, habilidade. Ele era um jogador que dava muita assistência e aparecia na área para fazer gol.
Mas é claro que nada se compara com a habilidade para bater faltas. A magia da cobrança de falta de Marcelinho Carioca marcou toda uma geração. A arte começava numa conversa entre o camisa 7 e a bola. Passava também pelo tamanho de seu pé. Desde o contato de sua chuteira número 35,5 até chegar ao gol, a bola chutada por Marcelinho poderia fazer qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer curva. Era sempre uma surpresa para o goleiro. Marcelinho aprendeu a bater faltas treinando ao lado de Zico e, a princípio, buscava as cobranças mais próximas à área. Com o tempo, o Pé de Anjo intensificou os treinamentos e aperfeiçoou diversos estilos de batidas, desde aqueles muito perto da área até as cobranças de longa distância. Mas, diferente de alguns contemporâneos, como o Roberto Carlos, que usavam a força, a grande arma do Pé de Anjo eram os efeitos, que venciam os goleiros com facilidade. Marcelinho marcou gol de todos os jeitos. Fez gol de falta quase em cima da linha da área, no canto do goleiro, por fora da barreira, por cima da barreira, com o jogador embaixo da trave, com a parte de fora do pé, em finais, enganando o goleiro, e até inventou a falta com paradinha, que o Neymar imitou recentemente. Aproveita e comenta aí qual desses gols te marcou mais. Quero ver se alguém lembra de algum gol diferente. Para muitos dos gênios da bola parada, Marcelinho foi o maior de todos. Não teve igual pra bater. Pegar, o maior batedor de falta da história foi Marcelinho. Da história e pra bater na bola. Ele falou... Pra mim, esse aqui é o melhor de todos. É mesmo? Não sei nem quem tá aí, mas esse aqui é o melhor de todos. O melhor que eu vi. É, bola. Ele e Juninho Pernambucano. Como eu falei, continua com o Marcelinho? Esse aqui foi o melhor de todos. Pra mim, não tem outro jogador que foi melhor que esse aí. O Marcelinho Carioca, pra mim, é o maior ídolo da história do Corinthians. Nenhum jogador no mundo bateu na bola igual ele. Olha que eu fui especialista. O Becker não chega aos pés do Marcelinho Carioca como jogador. Batendo falta nem se compara. Ao todo, Marcelinho Carioca fez 81 gols de falta na carreira, sendo 59 apenas no Corinthians. Aliás, Marcelinho também inventou moda ao bater pênaltis. Quase como uma humilhação ao goleiro, o corintiano apenas rolava a bola em direção ao gol. Parecia desleixo, mas o Pé de Anjo sabia o que estava fazendo. Isso sem falar dos escanteios que, quando não terminavam em gols olímpicos, acabavam em assistências, abrindo caminho para uma gloriosa época de conquistas do Timão. Marcelinho era, de fato, um gênio da bola parada. O melhor batedor de faltas da história teria um lugar garantido em sua seleção, certo? Errado. Mesmo tendo brilhado no futebol nacional na década de 90, Marcelinho teve poucas oportunidades na seleção brasileira. O Pé de Anjo fez apenas 4 jogos com a amarelinha. Ele estreou em 94, quando entrou no decorrer de um amistoso, e finalizou sua curta passagem em 2001, nas eliminatórias para a Copa, após convocação de Emerson Leão. Mas o grande momento de Marcelinho na seleção, se podemos falar assim, aconteceu em 98. Sob o comando do ora desafeto, ora parceiro Vanderlei Luxemburgo, que assumiu a seleção após o vice na Copa da França, o Pé de Anjo teve 2 oportunidades, e foi bem. Foram 2 gols em 2 jogos, um de falta contra a Iugoslávia de Petkovic e outro contra o Equador. Mas as chances terminaram ali. Os desentendimentos com Lucha minaram a relação e afastaram Marcelinho da seleção. As poucas aparições deixaram a impressão popular de que Marcelinho era um jogador de clube, uma dessas crendices espalhadas com frequência quando o assunto é futebol. Mas a verdade é uma só. A disputa por uma vaga na seleção na década de 90 era cruel. Se em 94 Marcelinho ainda era jovem, em 98 ele poderia ter sido incluído na lista. Apesar de não ter participado da campanha, o nome de Marcelinho só passou a ser um pouco mais citado pela opinião pública já nas vésperas do Mundial, com a boa fase no Corinthians. No fim, os convocados foram Rivaldo, Giovani e Leonardo. Com o seu auge futebolístico entre 98 e 2000, Marcelinho também ficou longe de integrar a lista da Copa de 2002, que teve novamente Rivaldo, dessa vez acompanhado por Juninho Paulista, Ricardinho e Kaká. A torcida brasileira, em especial a corintiana, nunca conseguiu entender como um talento como Marcelinho nunca teve espaço na seleção. E como a Copa de 98 ficou cedo demais e a Copa de 2002 ficou tarde, o Pé de Anjo não realizou o sonho de ter uma sequência com a amarelinha, e ainda teve que engolir a fama de ser um jogador de clube. Jogador de clube não, jogador do Corinthians. Foi assim que Marcelinho eternizou seu nome no futebol nacional. A brilhante passagem pelo Timão ofuscou totalmente todas as outras experiências do jogador. Marcelinho surgiu no Flamengo, jogou muito no Corinthians e teve passagens interessantes por Santos e Vasco da Gama. O Pé de Anjo atuou no Peixe em 2001, com 15 jogos e 5 gols marcados.
No Gigante da Colina, o meia jogou em 2003 e 2004, em 2 passagens que somaram 19 jogos e 9 gols. Apesar do pequeno espaço de tempo, Marcelinho deixou golaços registrados com a camisa dos 2 clubes. O meia também passou por Brasiliense e encerrou a carreira no Santo André, onde jogou de 2007 a 2009. Entre as experiências internacionais, Marcelinho acumulou passagens por Gamba Osaka, do Japão, Al Nassr, da Arábia Saudita, e Ajaccio, da França. Mas a mais relevante foi a ida para o Valência, da Espanha. O ano era 97 e o time espanhol pagou 7 milhões de dólares por Marcelinho Carioca, que chegou ao time para montar um ataque sul-americano dos sonhos com os argentinos Ariel Ortega e Cláudio Lopes e o atacante Romário. Mas, como era desconhecido do treinador Jorge Valdano, o brasileiro não teve oportunidades. Além disso, não se adaptou à Espanha. Resultado: após apenas 5 jogos e nenhum gol, Marcelinho retornou ao Brasil. Mas a volta de Marcelinho Carioca ao futebol brasileiro também merece um capítulo especial. Sabe qual clube contratou o Pé de Anjo para voltar ao Brasil? Pois é, nenhum clube. Aproveitando a oportunidade midiática, a Federação Paulista de Futebol pagou os mesmos 7 milhões de dólares para garantir que o jogador atuasse no futebol paulista. Mas o mais curioso foi como a federação, sob o comando do lendário Eduardo José Fará, usou para escolher o novo time de Marcelinho. A entidade criou um 0900, um número de telefone para onde os torcedores das 4 grandes equipes de São Paulo poderiam ligar e pedir a contratação do meia. Cada ligação custava R$3. A ação ficou conhecida como Disque Marcelinho. A campanha impactou as torcidas paulistas. Por conta da imagem ligada ao Corinthians, as torcidas organizadas de São Paulo e Palmeiras tentaram boicotar a votação. Os santistas, por outro lado, seguiram firme. Em certo momento, o São Paulo acelerou a participação e ficou próximo da liderança. Mas aí a fiel torcida não perderia seu ídolo e muito menos para um rival. No fim, o Corinthians alcançou mais de 60% dos votos e garantiu o retorno do Pé de Anjo, que faria história no Parque São Jorge nos anos seguintes. Para muitos torcedores, especialmente aqueles que viveram a década de 90, Marcelinho é o maior ídolo da história do Corinthians. Mas, claro, idolatria é uma coisa muito pessoal. Agora, que o Marcelinho tem argumentos a seu favor, isso ele tem. Marcelinho Carioca é o maior campeão com a camisa corintiana, com 10 títulos conquistados. Está entre os 5 maiores artilheiros da história do clube, com 206 gols marcados. Estrelou o melhor momento do time na década de 90 e foi o principal jogador do primeiro título mundial do clube. E, muito além dos números, Marcelinho criou uma identidade real com a fiel torcida. Aquelas relações de amor e ódio, de veneração e protesto, tão comuns ao longo dos mais de 100 anos de Corinthians. Claro que a concorrência era forte. Há quem prefira Rivelino. Outros são fãs de Sócrates e a democracia corintiana. Muitos agradecem até hoje Neto pelo primeiro título brasileiro. E, mais recentemente, o goleiro Cássio entrou na briga por protagonizar uma série de títulos importantes. Mas não tem como negar. Se você pensar em Corinthians, vai pensar em Marcelinho Carioca. E se pensar no Pé de Anjo, logo verá a imagem do Corinthians. Essa ligação é eterna e, infelizmente para nós que somos saudosistas, é um caso cada vez mais raro. Marcelinho Carioca, do Corinthians. Poucas vezes jogador e clube se fundiram tão perfeitamente em uma química que mudou a história do Corinthians. Se Marcelinho é o maior ídolo do clube, essa eu deixo para os corintianos responderem. Eu quero saber de você, a sua opinião. Marcelinho é o maior ídolo da história do Corinthians? Comenta aí e aproveita para dizer qual que é a sua lembrança mais marcante do Pé de Anjo. Obrigado por assistir e até a próxima.